Boa noite, pessoal. Aqui é o professor Camilo. Hoje vamos falar mais um pouco sobre a conversão de Celsius para Fahrenheit, de Fahrenheit para Celsius e também a conversão para Kelvin, né? Por quê? Porque hoje estou gravando em uma outra plataforma, porque a plataforma antiga parece que, por ser gratuita, tinha um limite de tempo. Eu gravei aí mais de 20 minutos de aula, uns 30 minutos de aula na aula passada, e ele só publicou lá aí no YouTube, né? 7 minutos. Então, cortou muito da explicação, muito, muito. Então, vou retomar uma parte da explicação. Eu acho que, se eu me recordo, a aula passada acabou ficando lá no compacto somente um pouco da história do Celsius, que tomou como seu limite mínimo a fusão da água, que é 0 grau, ele chamou de 0 grau, e seu limite máximo, a ebulição da água ao nível do mar, né? Porque a fusão e a ebulição da água pura ao nível do mar em qualquer lugar do planeta tem o mesmo comportamento. Então, esses foram os limites, foram limites arbitrários. Então, Celsius, ele escolheu, não é uma coincidência da natureza, como a natureza coincidiu exatamente de derreter a 0 grau e ferver a 100 graus. Não, foi forçado o cientista, o Celsius, ele, de maneira arbitrária, ele escolheu, falou, isso aqui vai ser meu ponto mínimo, o derretimento do gelo, da água pura, né? Eu vou chamar de 0. E aqui eu vou chamar de 100 a ebulição da água, né? Historicamente, começou ao contrário, 100 estava embaixo, 0 em cima, tal, e aí eles acabaram mudando um pouco ao longo do tempo. Pesquisem aí no YouTube a história sobre o grau Celsius e o grau Fahrenheit. Já o grau Fahrenheit, muito utilizado em países de língua inglesa, por exemplo, então, basicamente, a Inglaterra e os Estados Unidos são os que mantêm ainda o uso do Fahrenheit, alguns países de origem anglo-saxônica e tal, usam muito o Fahrenheit, porque é o seguinte, nesses países, a temperatura do ambiente já é abaixo da fusão do gelo, já é abaixo daquilo que faz a água se congelar. Então, quer dizer, no termômetro do Celsius, tinha lá o 0, as coisas estavam sempre abaixo daquilo. Aí eles falaram, pô, mas esse termômetro não serve para a gente. Precisa de uma escala um pouco mais baixa. Então, ao invés de usar como limite mínimo o congelamento da água pura, eles usaram o congelamento de uma solução de água, sal e amônia, que para congelar dá um trabalho danado. E se fôssemos comparar o grau, essa solução para ser congelada no grau Celsius, que nós estamos mais habituados aqui no Brasil, precisaria de um freezer que chegasse a menos 32 graus para congelar essa solução. E lá o ambiente chegava a essas condições, ambientes muito frios, às vezes chegam a 40 graus negativos, mas esse menos 32 já foi suficiente. Esse menos 32 graus Celsius é o que o Fahrenheit chamou de 0. Então, se você pôr um termômetro do lado do outro, enquanto aqui está marcando 0, lá na frente está no menos 32. O 0 Fahrenheit estaria no menos 32 do grau Celsius. Já o limite seria o que ele chamou de ebulição da água mesmo, água pura, é 212 graus Fahrenheit. Então, a água, lá nos Estados Unidos, a criancinha aprende que ela ferve a 212 graus. Só que Fahrenheit. Tal como os 100 graus Fahrenheit equivale à temperatura do nosso estado febril corporal, ou seja, o nosso 37 graus. Se você for num hospital lá nos Estados Unidos, ele vai pôr o termômetro no teu braço, vai olhar, você está com 100 graus. Tá bom, pode ir para casa, não tem febre não.
Então, vejam que a linguagem é diferente. E no mundo globalizado, a gente precisa compreender essas coisas. Se você conversar com um americano e falar para ele, hoje aqui no Brasil tá fazendo 30 graus. 30 graus. Ele vai falar, nossa, tá nevando aí? Por quê? Para ele, o 0 grau, o 0 grau nosso, que é o do congelamento da água, para eles é 32 Fahrenheit. Lá, o gelo começa a se formar a 32 graus. Então, se você fala que aqui está 30 e não especifica claramente a unidade, ele vai entender que é 30 graus Fahrenheit. 30 graus Fahrenheit é frio, enquanto para nós dá até praia, né? Então, vamos fazer alguns exemplos ali de conversões só para vocês compreenderem, tá? Vou trocar a câmera aqui para vocês poderem dar uma olhada ali no que eu vou escrever. Bem, suponhamos que você trabalhe numa empresa e chegou uma máquina importada dos Estados Unidos na sua empresa e nela, como é uma máquina que trabalha com processos térmicos, né? Existe como se fosse um forno, uma máquina que sela alimentos com aquele plástico, alguma coisa assim. E lá existe um medidor de temperatura. Aqui eu vou simbolizar com um ponteirinho, só para ficar algo mais visível, que podia, hoje são dígitos, né? Mas vamos supor que aqui existe um limite de temperatura antes da máquina explodir, que me diz que essa máquina não pode ultrapassar 190 graus Fahrenheit. Se ultrapassar de 190 graus Fahrenheit, a máquina explode, dá um pepino qualquer. Aí, ao longo do tempo, a máquina trabalhou na nossa empresa. Bom, passado o tempo, o que acontece? Esse leitor sofreu um problema, quebrou. Alguém bateu nele, sei lá, ele quebrou. Então, agora eu tenho que substituir, e não encontro mais esse termômetro em Fahrenheit aqui no Brasil. Então, eu não vou mandar importar um termômetro desses, um medidor de temperatura desse. Por quê? Porque, logicamente, que eu tenho que ter certeza que o termostato interno da máquina é compatível, né? Mas suponhamos que eu queira trocar o conjunto do termostato ou termopar interno da máquina, mais o seu termômetro, mas eu quero que ele marque agora em Celsius. Só que eu vou ter que fazer uma marquinha aqui para falar para o operador, ó, dessa temperatura aqui em Celsius não pode passar, senão a máquina estoura. A pergunta é, qual é a temperatura limite em Celsius que eu vou ter que orientar o operador da máquina para ele olhar ali, ó, não pode passar dessa temperatura. Porque agora eu troquei o termômetro. Esse termômetro não mede mais em Fahrenheit, mede em Celsius. Então deve existir uma equivalência em graus Celsius que equivale aos 190 graus Fahrenheit. Então vamos lá. Bem, na aula passada, não sei se ficou gravado adequadamente, mas eu deixei um texto aí para vocês, demonstrando a equação que converte de grau Celsius para grau Fahrenheit. Eu uso uma conversão um pouco mais simplificada, acabei até demonstrando na aula passada e acho que não ficou gravado, que acaba gerando esta fórmula, 9Tc igual a 5Tf menos 160. Eu gosto muito de usar essa equação, que é um pouco mais trabalhada, mas na internet vocês não encontram ela assim. Na internet, você costuma encontrar essa fórmula da seguinte maneira, como
5 é TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. E você vai falar, professor, mas na internet só tem essa fórmula, eu não acho essa fórmula que o professor está indicando aqui. Bem, ela é mais fácil, mas elas são a mesma fórmula. E vou provar para vocês. Se você multiplicar em cruz a fórmula da internet, esse 9 passa multiplicando o primeiro membro, então fica 9 vezes TC, então 9TC, igual a 5 multiplicado por esse pacote, porque eu não posso multiplicar só pelo TF, tenho que multiplicar por tudo que está aqui no segundo membro. Então, 5 vezes todo esse pacote, TF menos 32. E quando você faz essa distributiva dentro do parênteses, ficará 9TC igual a 5TF, que vezes TF, vezes o 32. Então, 5 vezes o 32 dá 160, ficando então a fórmula que eu indiquei para vocês. Tá? Então, é uma fórmula mais compacta, já trabalhada. Eu acredito que seja mais fácil. Mas diz que o caminho mais fácil é aquele que a gente sabe fazer. Se você sabe fazer por essa fórmula aqui da internet, não tem problema nenhum. Você pode fazer. Eu farei os exemplos usando essa fórmula mais simplificada. Então é o seguinte, o que é TC e o que é TF? TC é a temperatura em Celsius. E TF, a temperatura em Fahrenheit. Tudo bem. Então, é só trocar. O que nós temos? 190 Fahrenheit é um TF, é uma temperatura em Fahrenheit. E o que eu quero calcular é um TC, ou seja, uma temperatura em graus Celsius. Então, já que eu tenho o meu TF, é só substituir na fórmula esses 190 Fahrenheit e deixar como incógnita o TC. Ela será um X, ou deixar como TC mesmo, é a minha variável, né? Então, 9 vezes TC igual, pegando a fórmula aqui, ó, 5 vezes o TF. Então, 5 vezes o valor da temperatura em Fahrenheit, que é 190. É subtraído de 160, então 9TC igual 5 vezes 190, vamos pegar aqui uma calculadora, 190 vezes 5 dá 950, que será subtraído de 160. Então, façamos essa continha aqui. 9TC igual 950 menos 160, dá 790. Passa esse 9 que está multiplicando para o segundo membro dividindo, então TC ficará 790 dividido por 9, então TC será 87,7 graus Celsius. Então, eu vou fazer uma marquinha lá no termômetro, no 87, por exemplo, né? Então, naquele 87,7, né? Graus Celsius, eu vou falar, ó, tá vendo? Operador, não deixa passar de 87 graus, que a máquina dá problema, tá? E agora eu consegui fazer uma adaptação do meu equipamento importado usando um termômetro fácil de se encontrar aqui no Brasil, né? E pronto, está resolvido o problema, né? Tá certo, pessoal? Então aí, nos exercícios que eu deixei aí no WhatsApp para vocês, são exercícios de conversão, vocês tentem fazer, tá? Seguindo aí o modelinho, só fazendo aqui uma observação, aproveitando aqui esse tempinho da aula, como converter graus Celsius, por exemplo, em Kelvin, né? Basicamente,
é só você somar 273 graus. E para passar, né, isso aqui é para passar de Celsius para Kelvin. Para voltar, é só subtrair 273 graus. Então, por exemplo, quanto que é 50 graus Celsius em Kelvin? Em Kelvin. É só você pegar os 50, somar aqui com 273. Somado aí dá 323 Kelvin. Veja que não tem a bolinha do grau. Por quê? Porque o Kelvin é uma escala absoluta. O zero Kelvin está muito abaixo do 0 Fahrenheit, muito abaixo do 0 Celsius. O 0 graus Celsius. O 0 graus Celsius está mais alto um pouquinho, né? Vamos dizer, aqui é o 0 Celsius, equivale a menos 32 graus Celsius aqui, o 0 Fahrenheit, e aqui a menos 273 graus Celsius. O 0 Kelvin, que seria você parar a energia do átomo, né? Zerar totalmente a matéria de energia, zerar totalmente mesmo. Não tem energia nem para girar os elétrons lá na eletrosfera. Tanto é que atingir o 0 Kelvin, no momento, ainda é impossível, porque você teria que congelar o átomo. Você teria que drenar totalmente a energia do átomo. Então, consequentemente, ainda não é possível, apesar de se chegar muito, 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 muito próximo do 0 Kelvin, desculpe, né? Que seria o menos 273 graus Celsius. Então, na verdade, esse é o limite da matéria antes dela realmente parar de funcionar. O que isso significa? Se um dia alguém falar para vocês, eu consegui fazer uma geladeira de 400 graus Celsius negativo. Mentira, não existe nada que atinja o 400 graus Celsius negativo. Então, por exemplo, o nitrogênio líquido, que a gente vê muito, né? O hidrogênio líquido chega lá a menos 160 graus Celsius, a menos 170 graus Celsius. Então, existem corpos muito frios. E tem como chegar bem próximo do menos 273 graus Celsius. Mas abaixo disso, não. Tudo bem? Mas eu já vi alguma coisa dando lá 400 graus. 400 graus Fahrenheit, sim. Até dá para chegar nos 400 graus Fahrenheit, porque tem uma diferença aí que não é linear, né? Então, por exemplo, se você converter, deixa eu pegar aqui alguma conversão, se eu tenho alguma conversão aqui, já tenha sido feito. Eu acho que o 400 não está aqui mais. Mas que seja 300 Fahrenheit chega. Eu não lembro o limite, né? Teríamos que passar esse graus Celsius, né, por exemplo, menos 273 em graus Fahrenheit. Teríamos que jogar ali na fórmula e fazer essa conta, né? Então, vamos fazer, né, para tirar essa dúvida cruel aqui, ó. Se eu pegar 9TC igual a 5TF menos 160, vamos lá. 9 vezes o menos 273, que está em Celsius, é igual a 5TF menos 160, faz essa multiplicação aqui, então 9, 273 vezes dá menos 2.457, é isso? 9 vezes 273, só que é negativo, então vai ficar negativo. Passa esse 160 somando, então, porque era negativo, passa somando para o primeiro membro, somando com 160, então 160 a mais dá menos, aí sobrou 5TF do outro lado, né? Menos 2.297,
passa esse 5 que está multiplicando e dividindo. Temos o valor em TF, que é o zero Kelvin em Fahrenheit, né? Então, 5 dividido dá menos 459,4 graus Fahrenheit. Esse é o limite, né? Então, até esse valor em Fahrenheit você pode encontrar por aí. Então, se alguém falar, ó, menos 400 graus Celsius, esse não existe, né? Mentira. Mas se for até o menos 459,4 Fahrenheit, até aqui existe. 500 graus Fahrenheit já não existe. Tudo bem? Então é isso aí, pessoal. Encerramos por aqui, né? Mudando a câmera. Tá legal, pessoal? Obrigado por hoje. Daqui a pouquinho esse vídeo está lá aí no YouTube, né? Se vocês estiverem assistindo, já estará aí. Tá legal? Obrigado. Façam os exercícios. Vou deixar aqui o roteirinho para vocês aqui embaixo, né? Embaixo que eu digo é lá no WhatsApp. Tá bom? Até mais. Façam os exercícios, não deixem de entregar. Um abraço a todos.